Oi, eu sou Joshua Farnsworth e hoje vou te mostrar como fazer tinta de leite histórica do zero. Exatamente, de um galão de leite. E vou te ensinar a pintar este banco. No vídeo anterior, eu ensinei a fazer este banco shaker com 3 degraus de pinho e pedi que me dissessem se queriam mais um vídeo sobre como fazer tinta de leite do zero para usar no banco. Bom, recebi várias respostas positivas, então aqui está o vídeo. A tinta de leite é uma tinta antiga usada há milênios e eu adoro porque é resistente, não tóxica, e posso misturar minhas cores personalizadas facilmente, e ela aceita a maioria dos acabamentos finais. E finalmente, esses são acabamentos comuns em 2 dos meus estilos de móveis favoritos, o estilo shaker e o colonial americano. Eu realmente amo fazer móveis de estilo provincial, então isso é perfeito para mim. Nos tempos modernos, a tinta de leite voltou a ser popular, até em móveis contemporâneos, mas a maioria das pessoas só pode comprá-la em pó. A tinta de leite em pó pode ser cara e só está disponível online e em algumas lojas de ferramentas especializadas, provavelmente em grandes lojas não terá. E não, a tinta enlatada das grandes lojas não é tinta de leite de verdade. Mas se você pensar no seu tempo e na facilidade de misturar pequenas quantidades, a tinta de leite em pó comercial é provavelmente a melhor escolha, e é isso que costumo usar. Mas, enfim, eu realmente gosto de tentar replicar processos históricos desde o início. Tinta de leite caseira é bem divertida para eu fazer de vez em quando. E não custa muito. Na verdade, a maioria dos itens que você precisa provavelmente está na sua geladeira e no seu galpão. E você pode precisar apenas comprar pigmento em pó para colorir. Eu costumo usar pigmento para fazer minhas próprias cores, mesmo quando uso tinta de leite em pó comercial. Por isso sempre tenho um pouco na minha loja. Então é fácil e barato fazer tinta de leite do zero. Eu uso pigmentos naturais na minha tinta. E anos atrás, consegui a receita que vou te mostrar de uma empresa que faz meus pigmentos. Você verá um link para comprar os pigmentos deles abaixo na descrição do vídeo. E também vou colocar uma lista de todos os ingredientes na descrição abaixo deste vídeo, então você não precisa se preocupar em anotar. Vamos lá. Preciso ser honesto. Eu tenho leite na geladeira, mas só compro leite desnatado quando faço tinta de leite, porque esse leite é muito ruim. Começo despejando 1 galão de leite em uma panela grande. Certifique-se de que está em temperatura ambiente. Em seguida, coloco 2 xícaras de vinagre branco destilado que deve estar morno e mexo tudo. Depois, deixo descansar em um lugar quente e não toco mais por pelo menos algumas horas. Deixar de um dia para o outro é ainda melhor. Você saberá que está pronto quando o leite estiver separado em coalhada e soro. A coalhada, ou mistura de cortiça como é chamada, tem muita proteína do leite concentrada que dá à tinta sua durabilidade. Depois, coloco um coador de macarrão na pia e coloco algumas camadas de pano de queijo dentro. Despejo a coalhada e o soro no coador e deixo escorrer por um tempo. Depois eu lavo. Borrifo vinagre e soro de leite com um spray algumas vezes. Eu reúno a coalhada no pano de queijo e espremo mais água. Mas não deixo secar demais, ou vou acabar com o queijo. Não gosto de queijo sem gordura. Coloco 3/4 de xícara de cal hidratada em um vidro. E certifique-se de que não está usando cal viva, pois pode ter uma reação química ruim. Em seguida, coloco a mesma quantidade de água e misturo para fazer uma pasta. A mistura vai ficar lisa, sem caroços, eventualmente. Então, coloco o queijo na cal e faço o meu melhor para raspar o máximo de queijo do pano. Mas não se preocupe, você não vai conseguir tirar tudo.
Eu misturo essa bagunça por alguns minutos até ficar o mais suave possível, depois deixo descansar por cerca de 10 ou 15 minutos para que a cal possa quebrá-la ainda mais. Depois volto e faço o meu melhor para quebrar os caroços restantes com uma espátula. Coloco a peneira de cozinha sobre uma tigela limpa e coo a mistura novamente com um pano de queijo fresco. Funis de filtragem de tinta como este também são eficazes. Se você está fazendo uma cor base e uma cor de topo como eu, pode dividir a mistura em 2 recipientes. Aqui estou usando alguns recipientes plásticos descartáveis antigos que estavam guardados no nosso armário há muito tempo. Agora tiro um pouco do pigmento de cor do recipiente. Começo com uma pequena quantidade para ver como a cor vai ficar primeiro. Coloco em um copo pequeno e adiciono água. Provavelmente cerca de 2 vezes mais água do que pigmento, e então eu misturo bem. Depois coloco o pigmento na base de tinta de leite. Prefiro usar uma colher plástica descartável para misturar bem, mas não é tão importante. Se desejar, você pode usar um pouco de água para retirar o restante do pigmento do copo. Agora você precisa decidir se essa cor é escura o suficiente para você. Está escura para a base. Vou fazer uma camada preta sobre a vermelha. Então adiciono pigmento preto a este recipiente de tinta de leite. Essa mistura não me parece escura o bastante, então coloquei um pouco mais de pigmento preto. Agora gosto de passar cada cor de tinta por um coador fino para a tinta automotiva. Curiosamente, minha esposa me disse que esses são os mesmos coadores que tem no hospital para os pacientes urinarem e pegarem cálculos biliares. Quem sabia? De qualquer forma, gosto de coar a tinta em potes de vidro porque posso fechar a tampa e agitar os potes para misturar a tinta antes de usar. Você pode usar potes de molho de macarrão ou similares. Só não esqueça de limpá-los antes. Antes de usar a tinta, gosto de checar se está fina. Eu agito e então pinto algumas pinceladas em uma tábua de sobra para garantir que a tinta se espalhe pelo menos 30 centímetros. Isso parece ótimo. Hora de pintar o banco. Toda vez que agito os potes, tende a criar espuma. Eu tento tirar o máximo de espuma possível antes de pintar, mas é quase impossível. Pincele várias vezes sobre qualquer superfície pintada para garantir que a tinta espumosa se espalhe suavemente. A espuma, eventualmente, vai se assentar e se espalhar. E entre as camadas, guarde a tinta de leite na geladeira. Alguns dizem para usar tudo no mesmo dia, mas eu acho impraticável. Eu percebi que posso guardar por até 1 ou 2 semanas antes de começar a cheirar mal. Depois que a primeira camada secou por algumas horas, posso lixar levemente com uma lixa fina. Uso uma lixa de grão 20. Eu lixo o suficiente para deixar a superfície áspera suave ao toque. E não perdi nada. Após usar meu compressor de ar para tirar a poeira da tinta fora da loja, é hora de uma segunda demão de tinta vermelha. Aqui você pode ver a espuma. A espuma fica na cor. Isso parece ser mais exclusivo da tinta de leite caseira, mas se você continuar voltando e espalhar a tinta com o pincel repetidamente, a espuma eventualmente desaparecerá, e você vai perceber que a segunda demão fica muito melhor que a primeira. Depois de secar a segunda camada por algumas horas ou de um dia para o outro, eu lixo levemente como antes. Agora é a vez da primeira camada preta. Por alguma razão estranha, percebo que os pigmentos pretos não se ligam à tinta de leite caseira tão bem quanto outras cores. Então, preciso ser mais cuidadoso ao passar o pincel novamente se notar alguma separação. Mas as camadas pretas de tinta realmente ficam bonitas. E percebo que pelo menos 2 camadas de preto são necessárias para um bom acabamento e para cobrir bem o vermelho. Depois de deixar a camada final de tinta de leite secar por pelo menos um dia, uso palha de aço zero e faço o polimento na superfície até ver um brilho.
Só para você saber, o brilho pode não ser perceptível a menos que você olhe com o ângulo certo da luz da janela. Eu também posso fazer um pouco mais de polimento nas áreas onde quero que a tinta vermelha apareça, como nas bordas e nos cantos. Isso dá aos móveis um visual envelhecido que eu gosto muito. Só tento não exagerar, você entende. Finalmente, depois de usar meu compressor de ar para remover a poeira da tinta fora da loja, eu aplico uma camada de acabamento. Você pode usar qualquer camada de acabamento que preferir, mas estou usando um verniz de esfregar porque gosto de como o óleo no verniz dá profundidade ao acabamento. E eu também gosto da proteção que recebo para as partes traseiras que ficarão na bancada. Eu gosto de usar verniz de esfregar porque é rápido de aplicar e remover e não leva muito tempo para um bom acabamento. Agora não foi legal? Eu me diverti e espero que você tenha se divertido assistindo. Como eu disse anteriormente, às vezes pode haver algumas desvantagens inconvenientes ao usar sua própria tinta de leite caseira, feita do zero. Mas a tinta de leite comercial é muito mais conveniente quando você tem um pequeno projeto para pintar e não quer usar um lote inteiro. Mas é divertido usar um método de acabamento que existe desde os tempos das cavernas. Então, se você está interessado em experimentar métodos históricos como eu, ou se você só não quer procurar tinta de leite em pó, espero que você dê uma chance a isso. É realmente divertido. Então, se você achou este vídeo útil, espero que você curta, deixe um comentário, faça perguntas e pense em se inscrever no meu canal. Eu faço vídeos frequentemente e espero que você siga meu canal.